Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Você já se decepcionou com alguém? Claro que sim, né? Quem nunca? Por que é que isso acontece? Porque nós criamos expectativas em relação a pessoas e a relacionamentos que nem sempre são correspondidas. Por exemplo, o que esperamos de um amigo, de uma amiga, que eles sejam confiáveis, estejam do nosso lado quando a gente precisar. E quem nunca foi apunhalado pelas costas por um amigo traíra? Quem nunca teve um segredo seu contado por alguém que se dizia confiável? Em relacionamentos afetivos, o que esperamos do namorado, da namorada, do cônjuge? Que eles sejam fiéis, que eles continuem sendo aquilo que começaram a ser no início do relacionamento. Alguns começam de uma forma romântica, fazendo mil promessas, e depois, pois é, depois aquele que parecia o príncipe, aquela que parecia a princesa se revela um verdadeiro sapo ou uma verdadeira rã. É isso aí. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Sabe de uma coisa? Nem eu nem você nos conhecemos de verdade. Nós podemos mudar, as pessoas mudam. E muitas vezes as pessoas mudam e não cumprem aquilo que prometeram, não só por maldade, alguns é por mau caratismo mesmo. Mas muitos não cumprem ou não continuam sendo aquilo que começaram sendo por incapacidade, por impotência, falta de condições. As pessoas prometem coisas que nem elas sabem que lá na frente não terão condições de cumprir. Ou seja, são N os motivos que levam as pessoas a falharem e com isso gerarem decepções, frustrações. E na vida espiritual isso também acontece? Com certeza. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que já se decepcionou ou está decepcionado com Deus. Mas nesse caso a falha não está em Deus. Deus não engana ninguém, Deus não é corrupto. O problema está em que nós criamos expectativas erradas em relação a Ele. Entendemos muitas vezes errado as suas promessas. Esperamos que Ele cumpra aquilo que Ele não prometeu. Esperamos que a vida cristã seja aquilo que ela não é. Tem gente que depois que se batiza, passa a pertencer a uma igreja, decide entregar a vida para Jesus, acha que a vida vai ser um mar de rosas, não terão mais problemas. Sabe de uma coisa? Em certos aspectos, é aí que os problemas vão começar a acontecer. Por isso precisamos entender o que é a vida cristã. Eu quero falar rapidamente sobre isso. A Bíblia nos apresenta 3 certezas em relação à vida cristã. E é muito bom você entender isso. A primeira certeza está em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, onde Paulo diz assim: Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada. Paulo está falando aqui de vida eterna. Paulo está falando aqui de uma recompensa ao final da jornada. E isso atrai muita gente. Na realidade, todos os cristãos são atraídos pela recompensa da vida eterna. Tem outros motivos também que atraem muitos evangélicos hoje em dia, né? Mas o maior deles é a certeza de que no final do caminho existe uma coroa, existe a vida eterna. E é verdade. Essa é uma certeza maravilhosa. Mas aí existe uma segunda certeza, que o mesmo Paulo nos dá, está em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, e diz assim: Todo aquele que quiser seguir a Cristo padecerá perseguição. Se no final do caminho existe uma coroa, no meio dele existe uma cruz. Jesus disse que todo aquele que quisesse segui-lo deveria tomar a sua cruz e negar-se a si mesmo. E é aí que muitos começam a derrapar. Muitos desconhecem, ou até mesmo, eu diria, se fazem de desentendidos. Ah, eu não sabia que ia ser tão difícil a vida cristã, que ia ter tanto problema. Sabe de uma coisa? Quando você escolhe entregar sua vida para Jesus, você a partir desse momento, você está declarando guerra. Guerra contra Satanás, o príncipe deste mundo. Guerra contra o próprio mundo.
guerra contra as pessoas que estão a serviço do mal e guerra contra a sua própria carne, contra a sua própria natureza pecaminosa. É como se você vestisse a camisa do Palmeiras no meio da torcida do Corinthians. O que você acha que ia acontecer com você? Você seria trucidado, né? Pois é. Mas graças a Deus existe aí uma terceira certeza. E essa é o próprio Jesus quem nos dá. Está em Mateus capítulo 28, versículo 20, e Jesus diz assim: Eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Pois é. Se a vida cristã é, em certo sentido, uma guerra e uma guerra feroz, Jesus nos diz que Ele estaria conosco todos os dias, e quanto mais feroz a batalha, mais perto de você Ele vai estar. Tenha certeza disso, é uma promessa. Mas aí tem uma questão, tem um detalhe. A certeza da presença de Jesus do seu lado não pode estar baseado em sentimentos, tem que estar baseado na razão. Não pode estar fundamentada naquilo que você sente, mas naquilo que você sabe. Por um simples motivo. Porque muitas vezes você não vai sentir. Muitas vezes nós não vamos sentir Jesus do nosso lado. Vamos achar que estamos abandonados. É mais ou menos quando acaba a luz na sua casa de noite. Na minha casa, quando acaba a luz de noite, os próximos movimentos que eu tenho que fazer para pegar um fósforo, uma vela, eu tenho que fazer baseado naquilo que eu sei. De onde estão os móveis, os utensílios, a gaveta, a mesa, as cadeiras, porque eu não estou enxergando nada. E na vida cristã é assim. Nas horas mais escuras, quando você está passando por uma dificuldade, por uma angústia muito grande, você não consegue enxergar muita coisa, você não consegue sentir, parece que Deus te abandonou. Você se sente sozinho. Mas é nessa hora que você tem que basear a certeza de que Jesus está do seu lado. Você tem que basear essa certeza naquilo que você sabe, naquilo que você conhece. Por isso que é importante conhecer as promessas de Deus, para nessas horas você se apegar a esse conhecimento. E quantas promessas Deus tem na palavra dele de que não é para você ter medo. Em Isaías, por exemplo, não lembro se era no capítulo 41 ou 43, Jesus diz assim: não tenha medo, eu te tomo pela tua mão direita, eu te fortaleço, eu te ajudo com a minha destra fiel, não te assombres. Eu gosto muito de um relato bíblico, onde diz que a cidade de Israel foi cercada, está em 2 Reis capítulo 6, e estava ali o profeta Eliseu com seu servo, e seu servo entrou em pânico, como a gente entra quando a gente está passando por alguma angústia. E ele ficou amedrontado, e Eliseu pediu para Deus abrir os olhos do seu servo. E quando os olhos do seu servo foram abertos, ele viu os montes ao redor da cidade forrados de carros e cavalos de fogo, eram os anjos do Senhor protegendo eles. E Eliseu falou assim: tá vendo? Mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Sabe, meu querido amigo, minha querida amiga, se você está passando pelo vale de sombra e de morte na sua vida, se você está desesperado, se você perdeu a paz por causa de um problema muito grande que você está enfrentando, se apegue a essa certeza. Mais são aqueles que estão do seu lado, mais poderoso é aquele que está com você do que todos aqueles ou tudo aquilo que está contra você. Se apegue a essa certeza pela fé e vá até o fim nessa batalha, porque logo logo Jesus vai voltar e vai te entregar a coroa da vida. Forte abraço.